Olá a todos os queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Fique para ouvir essa pequena reflexão da palavra do Senhor. É pouco tempo, é uma mensagem rápida e fique até o final que eu sempre faço uma oração. Tem pessoas que sempre pedem oração, nos comentários e eu sempre faço uma oração no final. E Deus vai abençoar grandemente a sua vida, pois a palavra de Deus é poderosa para nos transformar, para nos moldar, para nos trazer vida novamente, pois a palavra é o próprio Cristo e ela é o maná descido do céu todos os dias, que a gente precisa dela para nos fortalecer todos os dias. Amém? Que você possa curtir, comentar e compartilhar também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você nós encontramos aqui no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 16, que vai dizer assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Amém? Aqui fala sobre as riquezas do mundo, né? E a palavra aqui enfatiza que é melhor ter pouco e ter paz, ter harmonia dentro de casa, né? Ter o temor do Senhor dentro do seu coração, que temer a Deus é viver em obediência à sua palavra, é ter reverência a Deus, é ter respeito a Deus, é glorificar a Deus pelo pouco que Ele nos dá, por todas as coisas que Ele nos dá. É bem melhor viver dessa forma do que ter muitas riquezas, ter muitos tesouros e viver inquieto, não ter paz, né? Não ter a alegria que Deus quer que tenhamos, porque infelizmente é isso que muitas riquezas causam na vida das pessoas. Infelizmente, quando as pessoas têm muito tesouro, têm muitas riquezas, essas pessoas não vivem em paz. Essas pessoas vivem sempre preocupadas, inquietas, porque são muitas coisas, né? Muito dinheiro, muito tesouro para poder administrar, e também isso causa muita inveja, né? Muita inveja das outras pessoas. Tem muitas pessoas que ficam com inveja, tem pessoas que começam a, de certa forma, até maquinar o mal contra a pessoa por causa das riquezas, e com isso muitos não vivem em paz. Muitos não têm a paz que uma pessoa que tem pouco tem, né? Que é de viver uma vida tranquila, né? Uma vida abençoada por Deus, com o temor de Deus dentro do nosso coração. E a nossa saciação é Cristo, é Ele que deve nos saciar. Não são riquezas, não são bens materiais. Nós precisamos dessas coisas para viver aqui na terra, sim. Mas o que mais a gente precisa é de Cristo. Só Ele pode preencher o vazio da nossa alma. Tanto que a gente vê que muitas pessoas que são ricas, né, milionárias, elas sempre sentem um vazio na sua alma, porque é a falta de Jesus, porque o dinheiro não pode comprar a paz que o nosso Deus pode dar. Só Deus pode dar a paz que excede todo entendimento. Só o nosso Deus pode preencher o vazio da alma. Nosso coração tem um vazio que é do tamanho de Deus, que só Ele preenche. Não é riqueza, não é bens materiais, não é fortuna, não é uma boa profissão, não é uma faculdade, não é família. Nada vai preencher o vazio da alma. É só o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele veio para nos dar vida em abundância. Então, quando nós temos Cristo, o pouco que temos é muito com Ele, porque Ele é tudo. Ele nos preenche, né? Ele nos sacia. Então, as pessoas que vivem de forma sobrecarregadas, preocupadas por conta de muitas riquezas que têm, essas pessoas precisam do principal, que é Cristo. Ter riquezas é bom, né? Porque a gente consegue usufruir das coisas boas, materiais que tem aqui na terra, e não é errado ser rico. Eu não estou aqui pregando contra a riqueza, não, mas a gente não deve colocar a nossa confiança nos bens, nas riquezas. Infelizmente, muitas pessoas colocam suas confianças nas riquezas, nos bens materiais que ela tem, né? Elas falam: porque eu sou rico, eu tenho isso, eu tenho tudo. E não é isso, né? As pessoas passam as suas vidas inteiras, né, lutando para ter uma vida melhor, para ter condição financeira, trabalham, trabalham, trabalham para adquirir dinheiro. Quando está na velhice, vai gastar todo o dinheiro com a sua saúde, porque trabalhou tanto que não
teve tempo de cuidar da saúde, que não se dedicou tempo para cuidar da saúde, tudo isso para adquirir fortunas, para adquirir dinheiros que depois vão ficar aí e vai se acabar, né? Porque as coisas aqui terrenas são findas, vão se acabar. Mas quando a gente planta coisas aqui na terra, que é viver uma vida digna, de honestidade, de presença de Deus constante em nossa vida, de buscar a presença dEle, de viver um tempo com a nossa família sempre, todos os dias, determinar um tempo de estar com a nossa família. Isso é a gente plantar tesouros no céu. E plantar tesouros no céu é mais importante do que granjear tesouros aqui na terra, né? Porque tudo aqui vai se acabar. A gente vê aí os grandes empresários, os milionários, né? Quando eles morrem não levam nada. Não tem como levar no caixão, né, as fortunas que eles adquiriram e ficam aqui na terra e as famílias vão brigar, cada um faz briga e muitas das vezes acaba até tendo morte por causa disso, porque as pessoas são gananciosas, infelizmente. As pessoas brigam, matam, mentem, enganam, tudo isso por causa do dinheiro, né? A gente vê hoje em dia que está aí, né? O mundo vive debaixo disso. As pessoas vivem ostentando riquezas, bem materiais, porque elas se acham autossuficientes por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa do poder. Mas tudo isso diante de Deus é nada. Tudo isso diante de Deus é como pó, não vale nada, porque Deus, Ele conhece e vê o nosso coração para Deus é mais precioso, é mais valioso. Ele quer nos preencher com a presença dEle, Ele quer que a gente viva uma vida para Ele, em louvor e adoração, glorificando a Ele no pouco, né? Porque o pouco com Deus é muito, e temendo a Ele, exaltando o nome dEle. Temer é respeitar, é viver em obediência à sua palavra. Então a palavra do Senhor nos ensina hoje, fica essa reflexão, né? Porque é melhor ter o pouco com Deus do que ter muito e viver impaciente, viver sem ter paz, viver sem ter alegria de espírito. Infelizmente a gente vê que muitos, quando têm grandes fortunas, a sua própria família já começa a brigar, né? Por conta disso, as famílias não vivem unidas, as famílias não têm paz, não vivem em harmonia, porque elas ficam sempre querendo mais e mais e mais, e com isso elas acabam brigando umas com as outras, e elas não têm a paz que precisam. Tudo isso por conta de riquezas, tudo isso porque elas querem mais e mais e mais. Elas não se contentam, são pessoas gananciosas. E Deus não quer isso de nós, porque Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Se Ele quiser abençoar com riquezas, Ele vai abençoar. Se Ele não quiser, Ele não vai abençoar, mas para tudo tem um tempo certo. Se a gente passa por luta, por apertos financeiros, é uma provação que nós precisamos passar, né? Porque a gente precisa se fortalecer em Deus, a gente precisa ter fé em Deus e confiar que Ele vai suprir as nossas necessidades, e é isso que Ele faz. E a palavra do Senhor diz que o justo viverá da fé. Então quem nos sustenta é Deus. Se a gente tem uma vida guiada por Deus, é Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai conduzir os nossos passos, é Ele que vai trilhar os nossos caminhos pelos caminhos da verdade, e é Ele que vai preencher o nosso coração de paz, de alegria e de amor. Então que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai amado, que o Senhor venha com as tuas ricas bênçãos alcançar nossas vidas, os nossos corações. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa, Pai amado, que está ouvindo essa oração, Pai amado, que estão clamando a Ti por misericórdia, por cura, por bênçãos espirituais. Essas pessoas que clamam a Tua presença, Pai amado, que o Senhor possa ir ao encontro da vida delas, dar um abraço de cura, de amor, de carinho, de presença do Senhor sobre a vida delas, Pai amado. Que o Senhor possa nos encher com a Tua presença, que o Senhor venha nos abençoar, pois a Tua bênção é que nos enriquece, que a gente venha
juntar tesouros no céu, Pai amado, não aqui na terra, pois o que mais vale é agradar ao Senhor, são os tesouros dos céus, não os aqui da terra. Os aqui da terra vão se findar, vão se acabar, e nós precisamos de Ti, Pai. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos proteger, nos livrar de todo o mal, a nós, a nossa casa e os nossos, que a gente esteja debaixo do Teu esconderijo, Pai amado, a sombra do Altíssimo, onde possam cair 1000 do lado, 10.000 à direita, e nós não sejamos atingidos. Que o Senhor seja o nosso pastor, o nosso guia, que a gente venha ter a vida guiada pelo Senhor e que os nossos desejos sejam para Te agradar, para Te louvar, para bendizer o Teu santo nome, porque só o Senhor é o Deus, o Pai das nossas vidas. Eu te peço, Pai amado, que o Senhor guarde e proteja cada uma, que o Senhor venha, Pai amado, atender os clamores dessas pessoas que estão clamando ao Senhor, Pai amado, que o Senhor venha guardá-las e protegê-las e livrar de todo o mal. Eu te peço e te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus